Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a mais um programa O Pão da Palavra. Minha saudação aos queridos rádio-ouvintes da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso e da Web Rádio Nossa Mãe de Birité. Neste 12º domingo do tempo comum, a Palavra de Deus nos convida a dar graças a Deus, porque Jesus é Deus. Os textos bíblicos, tanto da primeira leitura quanto do Evangelho, querem reforçar a divindade de Jesus, nos ensinar que Jesus é Deus que se encarnou, Deus que se fez presente na nossa história, na nossa vida. Ao passo que a segunda leitura vai nos ensinar que, pelo mistério da encarnação de Jesus, tudo já foi renovado, tudo já foi transformado e precisamos levar a sério esta, esta afirmação de fé. Então, querido irmão, querida irmã, vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Pois muito bem, se você está passando aqui por esse canal pela primeira vez, então faça a sua inscrição, deixe o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe com todos aqueles que gostam de meditar a palavra de Deus. Na primeira leitura nós temos Jó, capítulo 38, versículo 1 e versículo 8 a 11. E no texto, nós temos aí justamente a resposta do Senhor a Jó em meio aos seus questionamentos. Então, Deus fala, que ele tem o poder de encerrar o mar entre dois batentes, de colocar um limite na altivez das grandes ondas do mar. Ou seja, esses pequenos 3 versículos aqui querem apenas ensinar que Deus tem o domínio sobre o mar. Só isso. Vale ressaltar que o povo da Bíblia não era um povo marítimo, ou seja, um povo desértico. Então, era um povo dado às grandes navegações, como os gregos, como os persas. Não. Ou seja, era um povo que vivia no deserto. Então, por isso, o mar normalmente simboliza o caos, a desordem, as forças do mal. Basta conferir lá que em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus não cria o mar já é uma coisa pré-existente, então Deus repele o mar para fazer nascer a criação, segundo a teologia de Gênesis capítulo 1, versículo 1, porque o mar simboliza o caos, a desordem, o mal. E o que é que nós vemos justamente no Evangelho, queridos irmãos, queridas irmãs, é justamente Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, aquela famosa cena de Jesus dormindo no barco que está prestes a naufragar, a naufragar, né? Então esse texto é muito interessante porque nos faz pensar sobre a nossa existência. O barco simboliza a igreja, simboliza a nossa vida, que muitas vezes é assolada pelo caos, pela desordem, pelo mal. Jesus está presente no barco da nossa vida e no barco da igreja, muito embora pareça estar dormindo. Mas, em dado momento, ele intervém. E é interessante que o que é posto aqui na boca de Jesus, Jesus falou ao vento imperiosamente de chamar, cala-te e está quieto, aqui nesta tradução portuguesa, litúrgica portuguesa. Mas é interessante que quando nós pegamos o verbo no grego, o verbo é o verbo repreender, que é o mesmo verbo do exorcismo no Novo Testamento. Então Jesus censura o mal presente nas águas e aquieta as águas. Por quê? Porque quer mostrar que ele, no fundo, é Deus. E ele tem o poder e o domínio sobre o mal. O mal não é mais forte que Jesus. E o mal também não prevalecerá sobre aqueles que estão unidos a Jesus. A mesma mensagem tem aquele outro texto, que Jesus caminha sobre as águas. Ou seja, é a mesma mensagem. Pelo fato de Jesus ser divino, o mal não consegue atacar a Jesus, mas o mal consegue atacar os discípulos de Jesus. Por isso que quanto mais os discípulos e discípulas de Jesus estiverem próximos de Jesus e unidos a Jesus, mais eles poderão sentir a sua força salvadora e experimentar a sua divindade. A sua divindade.
né? Ou seja, o final do texto faz esse questionamento: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? É claro, Jesus é divino, Jesus é Deus, e já na formulação católica da nossa fé, Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente humano, ou seja, em Cristo, Deus tocou a nossa história, exorcizando a nossa história das forças do mal e fazendo com que o ser humano, a criação, todo o universo possa estar agora sob o reinado de Deus, mesmo que seja um reinado que vá crescendo aos pouquinhos, como nós vimos no domingo passado. Não é um reinado que já está presente de forma cabal, mas o reinado de Deus já está presente, portanto, a criação e o universo não estão mais nas forças do mal. Sob as forças do mal, mas estão sob as forças de Deus, que gradativamente está instaurando o seu reinado em nossa história, né? E esta mensagem aparece também na segunda leitura, que é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 a 17, onde o apóstolo Paulo vai dizer, o autor da carta vai dizer lá no último versículo: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas passaram, tudo foi renovado. Tudo foi renovado. Ou seja, é uma afirmação categórica. Preste atenção que o verbo está no passado. As coisas antigas, o mundo de pecado passou. Tudo foi renovado. Desde o momento da encarnação do verbo. Mas aí você pergunta, por que que tem, então, guerra, fome, violência, intolerância, tanta coisa ruim acontecendo no mundo? Porque o ser humano não se converteu a Cristo. Ou seja, em Cristo o mal já foi derrotado, em Cristo o mal já foi vencido. Por isso é necessário nós configurarmos a nossa conversão a Cristo. Conversão não é uma mudança de religião. Conversão é uma mudança de pessoa. É eu deixar de ser eu e me tornar Cristo. E aí tudo ao meu redor se renova. Tudo ao meu redor se transforma. Então, é uma afirmação categórica de quem escreveu esta carta. Uma afirmação belíssima e que nós precisamos levar a sério. Então, pense que os primeiros cristãos tinham consciência de que o tempo de Deus em Cristo Jesus já chegou na história da humanidade. Então, por que que a gente ainda não vive o tempo de Deus, o reinado de Deus e a soberania de Deus? Talvez por causa da nossa liberdade, que muitas vezes prefere escolher o mal, o ódio, a ausência de Deus, colocar Deus à margem, ao invés de colocar Deus no centro de nossa vida, configurando a nossa vida, a vida de Jesus. Então, nesse 12º domingo do tempo comum, peçamos ao Senhor, então, a graça de renovar a nossa fé em Cristo, que é verdadeiramente Deus, verdadeiramente humano, e que tem domínio sobre toda a criação, e tem domínio sobre o mal, e que nós, unidos a Cristo, também haveremos de sofrer, claro, as insídias do mal, mas venceremos. O barco da nossa vida e da nossa existência não perecerá. E que, de fato, possamos experimentar essa condição de ser uma nova criatura, porque em Cristo tudo que é velho já passou, tudo foi renovado e tudo haverá de voltar à beleza original que era um dia quando o reino se tornar pleno e definitivo sobre nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso e à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossas parceiras na evangelização, por esse espaço que nos cedem para pregar a palavra de Deus. Meu muito obrigado a você também, querido rádio ouvinte e internauta. Continuamos a anunciar a nossa peregrinação para a Terra Santa, do dia 12 a 20 de maio do ano que vem. Maiores informações pelo telefone 035 9845 6167. Que Deus te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.